Construção de triângulos. Primeiro exemplo, vamos construir um triângulo ABC, sendo dados os lados AB, medindo 6,5, o lado CA ou AC, medindo 8 centímetros, e o lado BC, medindo 4 centímetros. Primeiro nós vamos colocar aqui as medidas que são informadas no exercício. 6,5, o 8 e o 4. As três medidas dos lados do triângulo. Muito bem. Vamos desenhar uma reta suporte, R. Nessa reta suporte, em qualquer lugar, vamos marcar o ponto A, que será o vértice do triângulo da questão. O que a gente faz agora? Nós vamos transportar aquela medida de 6,5 correspondente ao lado AB. Então, eu pego essa medida com o compasso, abro 6,5 e aí eu vou transferir essa medida a partir do vértice A. Vou desenhar um arco e aí eu tenho 6,5 correspondente ao lado AB do triângulo. Ok. Vamos pegar agora essa medida de 8 centímetros, que corresponde ao lado AC. Então, a partir do vértice A, com a ponta seca em A, nós vamos fazer um arco cuja abertura, cujo raio aí é 8 centímetros. Ok. A mesma coisa, nós vamos transferir aquela medida de 4 centímetros que corresponde ao segmento BC. Então, o que a gente faz? A gente vai trazer essa medida a partir do ponto B, do vértice B. Fazemos então um arco cujo raio é 4 centímetros. E aí, a interseção desses dois arcos vai me dar o ponto C, que é o vértice C do triângulo. Então, nós temos aí o lado AC e nós temos aí o lado BC. O lado AC medindo 8 centímetros e o lado BC medindo 4 centímetros. Muito bem. Quando você tem as três medidas, basta fazer essa transferência de medidas através do compasso. O próximo exercício é a construção de um triângulo equilátero de lado 5 centímetros. Então, do mesmo jeito, nós desenhamos essa medida, criamos uma reta suporte. Nessa reta suporte, marcamos o vértice A, esse ponto A, e vamos transferir essa medida de 5 centímetros. Então, trago a ponta seca do compasso no ponto A e vou marcar aí o lado AB. Criamos aí o vértice B, corresponde ao ponto B. Bom, as outras duas medidas também são iguais a 5, então eu não preciso mexer na abertura desse compasso. Então eu vou fazer esse arco cujo raio mede 5 centímetros. Vou colocar a ponta seca do compasso em B para fazer outro arco medindo 5 centímetros de raio. A interseção desses dois arcos vai me dar o ponto C. Então, desenhar um triângulo equilátero é bem simples, porque as três medidas são iguais, têm o mesmo tamanho. Então, basta fazer esse tipo de construção. Eu estou fazendo um exemplo com 5 centímetros, mas pode ser com qualquer outra medida. 5 centímetros, 5 centímetros. Triângulo equilátero. Agora, no terceiro exercício, nós vamos construir um triângulo isósceles, cuja base AB tem uma medida de 3 centímetros e cada lado congruente, ou seja,
de medidas iguais a 5,5 centímetros. Vamos desenhar a base ali 3 centímetros, o outro segmento medindo 5,5. E aí, do mesmo jeito, cria-se uma reta suporte. Para eu começar a fazer esse desenho, marca-se o ponto A, ou o vértice do triângulo, e vou começar a transferência de medidas através do compasso. Peguei aquela medida de 3 centímetros, vou trazer essa medida com a ponta seca em A, fazer um arco, e aí eu tenho o ponto B. Então, essa medida aí, 3 centímetros. Vou transferir agora o 5,5. Então, eu coloco a ponta seca do compasso em A, faço esse arco medindo 5,5 de raio, vou lá no ponto B com a mesma abertura que o meu triângulo é isósceles, e aí eu traço outro arco. A interseção desses dois arcos vai me dar o ponto C, correspondente ao vértice C do triângulo. Então, AC, BC, a medida AC igual a 5,5, a medida BC igual a 5,5, e está feito aí o triângulo isósceles. Então, essa aula corresponde a essas 3 primeiras construções. São construções básicas, não tem outro tipo de informação. E aí, numa próxima aula, eu vou fazer outras construções de triângulo usando outras informações, ok? Então, até a próxima aula.